esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Me faltam palavras pra expressar o meu amor por ti, Senhor. Me sobram experiências que expressam seu amor por mim, Senhor. Levastes o meu fardo, me perdoando.
Seu amor me alcançou, sigo te buscando. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso, Tu és. Pra onde eu irei, pois só Tu tens palavras de vida eterna. Tu sondas meu coração e os Teus olhos estão sobre toda a terra. Levastes o meu fardo, me perdoando. Seu amor me alcançou, sigo te buscando. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso, Tu és. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso, Tu és. Hino de número 129. Vigilância e oração. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor. Recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar do dia ao fim, após os teus lidares. Relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, depondo em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar
e orar, e sem cessar vigia a todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante podemos sempre descansar, bem de manhã e sem cessar vigiar e orar. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os santos do Senhor que aqui estão reunidos nesta manhã, também todos aqueles quantos nos escutam via Facebook, pela live da Igreja Presbiteriana Morro do Chapéu. Nós queremos saudá-los, dizer que é bom tê-los aqui conosco nesta manhã, em particular para louvar ao Senhor e também aprender mais da palavra do Senhor. Nós vamos fazer uma oração nesse momento, e depois vamos ler o texto de Zacarias, capítulo 5, do verso 1 ao verso 4. Nos diz assim, então, a palavra, melhor dizendo, vamos orar primeiro, e depois faremos a leitura da palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus, amado das nossas almas, nós te bendizemos nesta manhã, desse dia santo, a saber, o dia do Senhor. Dia esse que o Senhor criou, ó Deus, separou para que então fosse devotado, ó Deus, ao Senhor todo o serviço. Toda obra, ó Deus, neste dia deve ser voltada para o Senhor, ó Deus amado, por isso é o dia do Senhor. Ó Deus, em particular também que nós nos aproximamos do Senhor por meio da palavra, por meio da oração, quando o Senhor é invocado, ó Deus, Deus poderoso, Deus que nos criou, que nos chamou por meio da palavra, que tem nos sustentado. Ó Deus, como diz o salmista, o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Só temos o Senhor a quem recorrer, ó Deus. Por isso, nós confiamos, depositamos nossa fé no Senhor. E para tanto, ó Deus, clamamos, pedindo que o Senhor Deus se compadeça de nós, o teu povo que se encontra, ó Deus, em particular aqui no Morro do Chapéu, no cativeiro, Senhor Deus, sem poder ir à igreja do Senhor, sem poder, ó Deus, congregar. Ó Pai amado, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor olhe para nós, ó Deus, e com a tua graça esteja revestindo as famílias da tua igreja, esteja dando graça aos pais para lidar com essas questões, ó Deus, tão difícil nos dias de hoje. Que os filhos, ó Deus, possam então saber que mesmo nesse momento de medo, ó Deus, as vossas almas estão seguras no Senhor. E Cristo, Ele é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Então, ó Deus, nós clamamos ao Senhor pela tua ajuda, pelo teu socorro. Certamente o Senhor não, ó Deus, não falhará em nos ajudar. Certamente, ó Deus, o Senhor virá ao nosso encontro, ó Deus, e depositará nas nossas vidas a tua porção, de acordo, ó Deus, com as nossas necessidades. Porque tua palavra nos diz que o Senhor, Deus, não vai nos dar, ó Deus, um fardo que nós não possamos carregar. Ó Pai amado, o Senhor dará a medida da nossa estrutura. Mesmo que, ó Deus, em algum momento o nosso corpo físico, a nossa mente seja cansada, ó Deus, ainda assim o Senhor está presente. Ainda assim o Senhor, ó Deus, tem o controle de todas as coisas, ó Pai. Por isso nós corremos para o Senhor, para os teus braços, e seremos, ó Deus, certamente, ó Deus, agraciado com o cuidado paternal do Senhor. Por mais que os homens queiram nos matar, por mais que os homens queiram, ó Deus, que a nossa fé, ó Deus, ela seja de certa forma diminuída, por mais que os ímpios se levantem, ó Deus, com suas leis e decretos para, ó Deus, minar a fé do teu povo,
Nós, no entanto, corremos para o Senhor para receber a tua ajuda. Certamente, ó Deus, nós seremos agraciados com a tua presença. Esta manhã não será diferente. O Senhor nos visitará com a tua graça e com a tua misericórdia, ó Deus. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Como falei, nós vamos ler o livro do profeta Zacarias. Nós estamos acompanhando aqui pela manhã, melhor dizendo, estudando o que na Bíblia nós chamamos das visões de Zacarias. São 8 visões. Hoje nós vamos então para a 6ª visão, que é do capítulo 5, versículo 1 ao 4, que diz então assim a palavra do Senhor: tornei a levantar os olhos e vi, e eis um rolo voante. Perguntou-me o anjo: que vês? Eu respondi: vejo um rolo voante que tem 20 côvados de comprimento e 10 de largura. Então me disse: esta é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição, e qualquer que julgar falsamente será expulso também segundo a mesma. Far-lá-ei sair, diz o Senhor dos Exércitos, e farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. Nela pernoitará e consumirá a sua madeira e as suas pedras. Que Deus nos ajude a compreender melhor a sua palavra. Nós temos aqui, como falei, as visões do livro do profeta Zacarias, e é interessante, como eu venho falado aqui, que é importante entender esse texto, no contexto que ele foi escrito, para que então não cairmos em erros. E é comum você então ver em alguns círculos pessoas lendo essas palavras, essas visões, e interpretando-a para o contexto atual. A bem da verdade, nós sabemos que tem uma aplicação. Ela não foi escrita e deixada só para aquele contexto. Na verdade, ela tem sim. O que a gente precisa é entender qual foi o valor dela para aquele contexto e como ela se aplica hoje. São os mesmos métodos. Se formos usarmos hermeneuticamente falando os mesmos métodos dessa visão, então nós iríamos esperar um anjo aparecer para falar conosco, como falou a Zacarias. Por isso é importante a gente entender. Então, quando a gente olha para o livro do profeta Zacarias, nós não podemos deixar de examinar ele à luz da profecia de Ageu. Por quê? Porque Ageu e Zacarias, eles são contemporâneos, ou seja, eles profetizam no mesmo tempo. A gente às vezes tem uma ideia de que a comunidade de Israel que era um povo pequeno, mas era muita gente. Você tem 2 retornos vindo para Jerusalém, porque você tem as tribos do norte e as tribos do sul, e você então vê que Esdras e Neemias, por mais que eles, nos livros deles e nos profetas não deixem tão claro, mas foi eles que então fizeram toda a preparação e conduziram pelo menos uma parte desse povo. Então, quando esse povo chega, porque esse povo tem uma promessa de voltar a Jerusalém, esse povo passaram 70 anos do exílio, do cativeiro babilônico, e aí, quando eles chegam, eles têm uma promessa de reconstruir o templo, de reconstruir os muros, reconstruir a sua casa, e assim, com o culto restabelecido dentro de Israel, porque a negligência do culto foi um dos pecados que fez com que o Senhor levasse Israel para o cativeiro para tratar com o seu povo. Então, agora você vem e vê então, você tem 3 profetas profetizando, Ageu, Zacarias e Malaquias, no contexto pós-exílio. E aí então, dentro do livro da profecia de Ageu e Zacarias, nós vemos então que há elementos que são bem parecidos, que têm uma característica da situação própria do povo daquele contexto. E qual era? A comunidade restaurada. Restaurada em que sentido? Eles eram escravos na Babilônia e agora voltaram para a sua terra, retornaram para a sua nação com a promessa. Então esse povo, o problema do retorno foi a centralidade não em Deus, não no retorno do culto. Até iniciaram a construção do templo. Por 16 ou 17 anos, até quem diga 15, 14, não sabemos o certo, o templo ele ficou parado. Mas o problema
não foi apenas a reconstrução do templo ficar parada, foi eles centralizar todas as coisas na sua vida própria. Então, com isso, eles negligenciavam o culto e negligenciavam o Senhor por meio da adoração. Então, você vê no livro do profeta Ageu e Zacarias, você não vê uma lista assim, digamos, de pecados grosseiros cometidos pelo povo. Então, apesar de que sabemos que o povo era culpado, apesar de que o povo infringia a lei, nós vemos isso que, então o Senhor ele vem para corrigir essa prática desse engano, desse erro, desse pecado, nesse contexto. Qual era? Zacarias fala, jurar falsamente, enganar mutuamente pelo uso de medidas falsas. Então, é nesse contexto que o Senhor vem, então ele usa essa visão, e então o texto vai dizer que ele vai trazer uma revelação, e, pasme, ele vem trazer uma revelação de um castigo para a comunidade que estava naquele contexto, experimentando aqui, digamos, a despeito da preparação de Deus para a restauração, Deus vem alertá-lo quanto uma possibilidade de um segundo exílio. Levado mais uma vez, sendo que dessa vez não havia mais possibilidade de voltar. Por mais que não esteja explícito no texto, a ideia, ela pode estar presente aqui. Eu gosto muito da interpretação de um teólogo americano, Palmer Robert, e ele trabalha essa ideia. Ele vai dizer que por mais que Israel a comunidade veio para ser restaurada, veio para dar continuidade, no entanto, eles se voltaram para as suas próprias vidas, negligenciavam o serviço. Então o Senhor veio com uma profecia, veio com uma visão, dizer, alertá-lo quanto ao perigo que ele estava. E ele vai dizer que o seguinte, que poderia ser pior ainda, o retorno à Babilônia com nenhuma expectativa de volta. E aí, o que é que o Senhor faz? Um enorme pergaminho aparece a ideia é essa, quando ele tornei a levantar os olhos e vi, eis um rolo voante. A ideia aqui é um enorme pergaminho, né? Um pergaminho era onde era escrito as leis, e esse pergaminho ele não estava separado num canto que a pessoa tirava e lia, ele estava voando. A ideia é essa do texto. E em ambos os lados estava escrito leis, e essas leis estavam ligadas diretamente ao roubo, a jurar falsamente. A ideia também aqui de idolatria estava escrito nesse texto, do verso 1 ao 4. Então, por meio dos seus profetas, o Senhor traz então a mensagem para o povo, e ele vai declarar que o povo restaurado não pode tomar por certo, ou seja, ocupar o seu tempo, ocupar o seu espaço, que era o lugar da bênção de Deus, com coisas erradas. E é nesse momento que esse texto que foi escrito para esse contexto, ele se aplica para nós. É comum nós pegarmos o tempo que Deus nos deu para o serviço dele, então desprezarmos com coisas que não são agradáveis aos olhos de Deus. E o que é isso? A insistência no pecado, a insistência em não se arrepender. E o resultado disso, ou seja, dessa repetição de pecar, é um juízo terrível. Então, aquele povo acabaram de chegar do exílio e acabaram de experimentar do próprio Deus o cuidado de restaurar não apenas a comunidade, mas restaurar o culto na construção do templo. E aí, então, agora eles estão num perigo eminente de retornar. Por causa de quê? Novamente, por causa de pecados não tratados, de pecados não perdoados, porque não houve confissão. Então, a despeito das suas falhas, mesmo que eles manifestaram uma verdade, estando pronto para servir ao Senhor, para mudar os seus caminhos, a palavra veio para alertá-los. Então, é interessante que, quando nós olhamos para essa visão, passamos então a pensar na experiência que esse povo teve no exílio. Eles não tinham as suas leis. Aqui, a figura do rei, a figura do governador já estava restaurada, do sacerdote já estava restaurada. Eles tiveram a permissão
de Ciro, através do decreto de Ciro, para voltarem, para dar continuidade. Então parece então que o efeito desse livramento, desse consolo do Senhor para chegarem aqui no Israel restaurado, parece então que isso não fazia muito sentido para aquele povo. Por quê? As práticas pecaminosas continuavam novamente. Então a reação de arrependimento, ela é mostrada, logicamente, primeiro pelos principais do povo. Quem era? A figura do governador, Zorobabel, e também de Josué, o sumo sacerdote. Ageu trabalha isso no capítulo 1, do verso 12. Mas depois, todo o remanescente, ou seja, todo o povo que Deus preservou no cativeiro, que chegou com vida dentro, melhor dizendo, em Israel, e também os seus líderes, eles caíram no ato de desobediência. A bem da verdade, quando nós olhamos o texto, por exemplo, de Ageu, no capítulo 1, nós vamos entender que o povo, ele ouviu a profecia de Ageu, no primeiro momento, depois que o Senhor confrontou eles com os seus pecados. Nós vamos ver então que esse povo, no capítulo 1, versículo 12, eles entenderam e houve um arrependimento do povo e também houve um arrependimento dos líderes, quando o texto vai dizer: então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Salatiel, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então nós temos, por isso que eu falei que os dois profetas, eles estão profetizando no mesmo período, eles são contemporâneos. Então devemos entender que o povo, ao ouvir essa mensagem, eles se arrependeram, houve um arrependimento do coração do povo. E é interessante que eles se uniram com a tarefa que o Senhor deu para eles. Qual é a tarefa? Reconstruir o templo. E a razão pela qual o Senhor clama por meio do profeta é dizendo: eu vou estar com vocês. O Senhor, o seu Deus, ele vai enviar recursos para que vocês então possam fazer. É interessante nós olharmos para esse texto e dizer que a primeira questão a ser definida no capítulo 5 é também se o profeta está registrando uma ou duas visões. Então você tem aí uma linha de teólogos que entendem que Ageu capítulo 5, do verso 1 ao 11, é construída apenas uma profecia só. Ou seja, há comentaristas que vão dizer que há duas divisões aqui. É interessante entender que ele diz então que no primeiro momento ele escreve uma introdução e depois ele dá continuidade. No entanto, eu prefiro entender que é necessário primeiro trabalhar essa primeira ideia dessa sexta visão, seguindo aqui a orientação da sociedade bíblica, e entender que nessa primeira cena, em que ele vê esse livro, ou seja, esse rolo voando, esse pergaminho escrito nos dois lados, então, exatamente exclui essas diferenças de Zacarias, que é posta aqui de forma bem clara para entendermos melhor essa mensagem, quando ele vai dizer que ele apresenta apenas duas mensagens de duas maneiras bem singular. Então é importante compreender aqui essa visão. Então, por que esse rolo voava? Porque ele voava, a ideia aqui é exatamente que ele está dizendo, o termo escrito aqui no original, no hebraico, ele está voando em toda a terra, é uma lei que a terra aqui é o planeta Terra, e então ele vai voar para que os moradores da terra possam ouvir. Então ele faz aqui uma referência a toda a região onde a comunidade restaurada havia se assentado. Então a importância desse rolo voar nessa oitava visão é de fato uma referência aqui ao 9º mandamento, onde fala de não roubar, de não jurar falsamente, de não terem resultados de forma errada. Outra lei que está implícita aqui é a ideia da idolatria. A idolatria não era um pecado predominante, mas os pecados sociais eram, ou seja, o povo violou a lei de Deus. Então ele está se referindo exatamente à violação dessa lei. Então aqueles que quebraram a lei
Eles foram condenados de acordo com o que estava escrito em ambos os rolos. Então, é exatamente isso que está trazendo aqui nessa visão, a ideia de que aqueles pecados seriam julgados. E então a nação deveria se voltar para Deus, deveria se arrepender. É exatamente nesse momento que nós podemos então aplicar essa visão para os dias de hoje. A lei que o Senhor nos deu, ela serve para os dias de hoje. Particularmente os 10 mandamentos, que nós chamamos da lei moral. Elas são válidas. Precisamos então observar e entender que toda vez que nós transgredimos a lei de Deus, nós estamos pecando diretamente contra o nosso Deus. Nós estamos ferindo a santidade de Deus. Por isso, a necessidade de arrependimento, por isso a necessidade de nos voltarmos para o Senhor. Talvez nós não tenhamos o pecado da idolatria no aspecto de imagem, mas talvez nós, de uma imagem me refiro dos santos, aqueles os quais a Igreja Católica Apostólica Romana constitui como santos. Mas talvez nós tenhamos a imagem de Cristo na nossa mente, como lidar com essa situação, irmão, não é fácil. Eu não sei quando você escuta o nome Cristo, Jesus, ou quando você assiste, por exemplo, um filme de Hollywood e eles mentalizam a ideia daquele homem de cabelos grandes, com aquela coroa sangrando, de repente na sua mente esteja mentalizando essa imagem dessa pessoa, e é exatamente nesse momento então que nós precisamos entender que nós não devemos em momento algum criar a ideia desse Cristo nas nossas mentes. Nós entendemos que ele existe, que ele é real, e então, só que os pecados desse povo aqui, de fato, era idolatria, mas a idolatria nos dias de hoje, ela não é nesse aspecto, mas sim no aspecto de colocarmos outras coisas no lugar de Deus. E aí muitos cristãos colocam os seus relacionamentos, colocam as suas empresas, colocam os seus familiares, e aí isso passa então a ser uma idolatria. Mas o texto vai dizer que não apenas esses pecados deveriam ser condenados, como também deveriam ser banidos. E aí, no versículo 4, ele vai dizer que até as suas casas deveriam ser destruídas. Falar-lhe-eis sair, diz o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. Nela pernoitará e consumirá a sua madeira e as suas pedras. Então a ideia aqui é de destruir mesmo. Veja que um rolo nas Escrituras, ele é um veículo de transmissão da lei que declara uma sentença. Nós vemos essa ideia no livro do profeta Ezequiel capítulo 2. E então, antes de Israel se tornar-se luz do mundo, ela tinha de ser julgada pelo pecado. Ou seja, então o rolo aparece nessa visão, aberto no versículo 2, para que o seu conteúdo fosse visível, por isso ele está aberto. E a ideia é que fosse escrito nos dois lados. Então o rolo aparece aberto, visível, para que as pessoas vissem então a lei. Então o fato de estar voando indica que todos tomariam conhecimento da sentença em breve. Então a maldição aqui se refere, que ele faz no versículo 3, exatamente está relacionada com a lei mosaica. Então me disse, esta é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição, e qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo a mesma. Então o furto, a jura falsa, são 2 mandamentos da lei mosaica e representam transgressão contra os homens e contra Deus. Mas quantas pessoas nos dias de hoje ainda dentro da igreja juram falsamente? Quantas pessoas ainda quebram os mandamentos do Senhor? Quantas pessoas transgridem a lei de Deus, quebrando o 9º mandamento, levantando falso testemunho? Então aqui aparecem como representantes para toda a lei de Moisés. É interessante ver que nessa 6ª visão, a ideia aqui é que o mal será castigado. E qual é o mal aqui do povo? É exatamente o pecado, é a transgressão do povo. Veja que o governador,
e o sacerdote, ele tinha funções específicas. Um era de administrar a comunidade restaurada. E a tarefa do sacerdote, que era como se servia como uma pessoa, como um juiz. Então, é interessante que o texto vai nos dizer, ele vai usar termos de medidas, e diretamente há uma alusão ao tabernáculo, quando ele fala dos números, quando ele vai dizer, perguntou-me o anjo, no versículo 2, que vês? Ele respondeu, vejo um rolo voante de 20 côvados de comprimento e 10 de largura. Esses números que está sendo usado aqui, nessa visão, é exatamente aqui a ideia da quantidade, da espessura do tabernáculo. Então, nesse período pós-exílio, vieram uma grande preocupação com o povo acerca da educação religiosa, especialmente com o ensino da lei. Então, essas dimensões do rolo eram comuns para o povo da restauração. Dobro, largura, as proporções que aparecem nesse texto. Um côvado tinha aproximadamente 40 centímetros, o rolo tinha, portanto, de 8 por 4 metros, como um grande cartaz para que o povo pudesse ver o que estava escrito. E aí, então, a ideia aqui era que o povo pudesse ver. A ideia é exatamente trazer na mente deles como se fosse uma tábua da lei, aberta para que ali eles pudessem ler o que estava escrito. Então, eles pudessem, então, tomar as suas medidas no sentido de arrependimento. O rolo trazia, de forma prática, um chamado ao arrependimento. Em visões anteriores, a gente tinha prometido a intervenção de Deus em benefício de Judá, mas as condições morais precisavam ser restauradas na comunidade restaurada. Havia uma aliança feita com aquele povo e essa aliança deveria ser cumprida. Então, essa maldição, essa praga a qual o Senhor se refere, a palavra usada aqui diversas vezes em relação à aliança, é usada no texto. Na lei estava implícito o ensino de que os que guardassem prosperariam. Estamos falando aqui, irmãos, no que se diz respeito às bênçãos do pacto. Daí, então, também, paralelo às bênçãos do pacto, o povo também escutou as maldições do pacto. Então, essa praga, ela estava relacionada às maldições do pacto. E quais eram as maldições? Se o povo desobedecer, o povo será castigado. E a bênção era, se o povo obedecer, as bênçãos do Senhor, elas estão diretamente voltadas para o povo. Então, o rolo, ele representa a lei, com as suas maldições específicas para os infratores, para aqueles que estavam transgredindo a lei de Deus, aqueles que faziam parte da aliança. E veja que, irmãos, nós estamos vivendo em um momento em que o povo banaliza de fato a palavra de Deus. O povo pega a existência de que existe uma Bíblia, de que nós não devemos nos submeter a esses mandamentos. A ideia de que Deus está presente em qualquer lugar, a ideia de que tanto faz você ser católico, romano, apostólico, tanto faz você ser espírita, tanto faz você ser budista, ser muçulmano, todos os caminhos levam a Deus, toda essa fé vai levar a um Deus, e isso é um engano. Você vê isso de forma bem clara sendo pregada, da mesma forma que nós pregamos o Evangelho nas redes sociais, da mesma forma que nós pregamos também nos veículos de comunicação, eles também têm um espaço deles de comunicar. Então, muitas vezes, a mente do povo está perturbada, porque ora um diz que a Bíblia é a regra única de fé e prática, outros vêm dizendo que não, é você que escolhe Deus. Outros vão dizer, então, que Deus está em qualquer lugar, está numa parede, está numa árvore, Deus está num rio. Então, veja que Deus não vai olhar para essas interpretações acerca dele, do ser dele e da sua palavra e ficar de braços cruzados. Não. Da mesma forma que Deus trouxe nessa visão um rolo e aí representa a lei, mostrando o pecado específico do povo, a lei do Senhor nos dias de hoje também aponta o pecado do povo, a idolatria, quando se voltam para os seus deuses, quando eles constroem os seus castelos, os seus arranha-céus, quando eles negam
a encarnação de Cristo, quando negam a ressurreição e pregam a reencarnação, e assim de outras ordens. Então, esse povo que estão diante do Senhor, se eles não se arrependerem, eles serão julgados, eles serão condenados. E para o povo de Deus que anda nos seus pecados, se não se arrependerem, da mesma sorte que se obedecer, as bênçãos do pacto estão sobre o povo, ou seja, se eu obedeço, então eu sou passivo de receber a bênção de Deus. Eu não obedeço para, então, Deus me dá. Eu obedeço para que, então, eu seja beneficiado por essa lei. Então, se as bênçãos do pacto estão disponíveis para mim, que sou do povo de Deus da aliança, da mesma sorte, eu preciso entender que as maldições também estão permeando a minha cabeça. E aqui não é colocando medo, mas é dizer que é claro a lei. Se você obedecer, as bênçãos do pacto são para você. Mas se você desobedecer, as maldições, elas certamente chegarão também na sua vida. E então é interessante que no contexto você percebe que a lei, ela vem porque é possível que aqueles irmãos poderiam fracassar na fé. Quem de nós nunca fraquejou na fé? Quem de nós nunca questionou algum ponto acerca, não de Deus, mas acerca da nossa salvação? Será que o que eu estou fazendo é correto? Por que isso? Porque Deus infundiu em nós o seu Espírito, para que então possamos perguntar a palavra de Deus, e ela então fosse colocada diante de nós para consertar os nossos pensamentos. Mas o texto vai dizer: qualquer um que furtar. É uma maneira bem enérgica de dizer que qualquer que fizer mal ao seu próximo, qualquer que julgar falsamente, qualquer que invocar o nome de Deus de forma errada, qualquer que desprezar a santidade de Deus, esses serão castigados. Então, o 7º e o 3º mandamento representam as 2 tábuas da lei, tratando da nossa responsabilidade para com o próximo e para com Deus. Ele vai dizer: esses serão expulsos do meio da comunidade restaurada. O verbo significa expurgado, significa a ideia de isento das obrigações impostas pela aliança. Quem quebrasse a aliança não mais faria parte dela, seria assim expulso da comunidade, segundo a mesma, provavelmente se referia ao que estava escrito no rolo. Então, diversas vezes, parece que as palavras de Deus são personificadas e enviadas em missão, como o Salmo 147 nos diz, também como Isaías 55 nos fala. Porém, com a sua autoridade, elas têm o poder para cumprir os planos dele. De maneira que, mesmo não havendo pessoa suficiente para ver o que o mal é punido, a palavra de Deus traz o seu próprio castigo. Ela procurará os culpados. Ela vai fazer com que aqueles que caíram de maneira imperecível se afunde mais nos seus pecados e seja culpado. A lei de Deus, ela tem esse poder de fazer isso. Por isso que os homens ímpios desprezam a lei de Deus, porque eles não conseguem encarar um Deus que vê os seus pecados e que pune os seus pecados. Deus não é aquele Senhor bonzinho que passa a mão como um pai que vê um filho errando e não o corrige. Passa a mão, cria então ali, vai criando um monstro, uma serpente perto dele. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus, ele vê e ele descerá do céu com toda a ira para punir. E é interessante que essas pessoas acham que esse Deus irado ficou apenas no Antigo Testamento. Ele não se faz presente nos dias de hoje. Então eles começam a fazer uma separação de lei e de graça, achando que são duas coisas diferentes. Mas veja só, meus irmãos, quando nós temos essa ideia de que lei e graça, elas andam juntas, nós temos então a visão certa. E isso nos encoraja a olhar para a palavra de Deus e ver que é um Deus só, que falou a um povo no Antigo Testamento e que continua falando no dia de hoje, que quer que o seu povo se santifique a cada dia mais. E se o ímpio não se encontrar com Deus para receber a bênção da salvação, certamente ele o encontrará para
condená-lo, não há como fugir de Deus, não há como esconder os nossos pecados. Então, talvez as pessoas não gostem muito de ouvir desse Deus irado, que julga o pecado, mas eles querem ouvir de um Deus amor, de um Deus que é bonzinho, de um Deus que vê os nossos pecados como um simples deslize, que não tem nada não, pelo contrário, Ele manda se arrepender. E você está vendo aqui Deus tratando com um povo que passou 70 anos num cativeiro, um povo sofrendo, que tinha saudade dos cânticos. Quando nós lemos o Salmo 137, dizem que os babilônios pediam para que eles cantassem os hinos de Sião, os salmos. E eles então diziam: como as nossas harpas estão empenduradas, nós não há esperança, não há alegria nossa de cantar os cânticos de Sião, porque nós estamos presos em um país, nós vivemos sobre um castigo de um governo que impõe as suas próprias leis. Mas esse povo retorna para o cativeiro. Melhor dizendo, retorna do cativeiro para serem restaurados, a comunidade do remanescente fiel. E quando chegam lá, esse povo ainda peca contra Deus. Por que eles pecam? E aí, esse é um ponto interessantíssimo para nós entendermos que mesmo sabendo que, por exemplo, isso se aplica a nós também, mesmo sabendo que Deus nos salvou, que a obra de Cristo na cruz ela foi suficiente para perdoar todos os nossos pecados que nos condenaria. Então, com isso, nós cremos que Deus nos regenerou, nos justificou. No entanto, nós temos uma natureza pecaminosa. Há ainda em nós os resquícios do pecado. Da mesma sorte, os irmãos que vieram do cativeiro, eles também passaram por isso. Por isso que eles lidaram com as suas próprias vidas, por isso que não souberam lidar com a problemática da idolatria, de jurar falsamente, por isso que eles quebraram o 9º mandamento, o 7º mandamento e o 3º. Então, se há pecado no meio da comunidade, o que é que acontece? Deus vem restaurar, Deus vem trazer o remédio. Então, se o povo está envenenado, é preciso eles receberem um antídoto. E o antídoto, para esse contexto, é a lei do Senhor, por meio de uma visão, dizendo: vocês têm que se arrepender. Veja que os castigos de vocês vão ser separados. As casas desse povo, que se não se arrependerem, serão derrubadas. Eu colocarei para fora, eu vou derrubar a casa de vocês. E aí exatamente ele vai dizer, ele vai trazer à mente do povo a ideia da bênção, das bênçãos do pacto. O povo precisava usufruir as bênçãos do pacto. O povo precisava saber que Deus os levou para Jerusalém para reconstruir o templo, para que o culto tivesse continuidade e a adoração de Israel ao Senhor Deus tivesse continuidade até se prepararem para o Messias. Então nós devemos aqui também entender que há um apontamento, nas visões também, em alguns pontos para Cristo, para eles saberem que em Cristo todas as profecias seriam cumpridas no aspecto de redenção, de trazer o Messias. Ele também achava aqui o caminho para não apenas punir o povo, mas também para conduzi-los à presença de Deus. A lei, ela faz isso. E eles não poderiam ignorar esse fato, que estavam vendo o ensinamento do Senhor. Eles não poderiam ignorar o fato de que Deus não apenas julgava, mas também Deus, o principal alvo do Senhor era restaurar a comunidade que voltara do cativeiro babilônico. Mas nos dias de hoje, nós aplicando para os dias de hoje, meus irmãos, dizemos que é comum nós vermos as pessoas lendo a Bíblia e também fazendo as suas próprias interpretações. É muito fácil, diga-se de passagem, você ler um texto e dizer o que você entendeu do texto. Isso é muito fácil. O difícil é você ler o texto e você entender o que o texto está comunicando. Então é por isso que da exegese você não entra com um pressuposto do que eu entendo do texto. Mas eu quero entender o que é que o texto está comunicando para nós. Então teve uma aplicação para aquele contexto, uma revelação para o povo, e que se aplica para os dias de hoje. Nós não podemos desprezar os mandamentos do Senhor. Mas por vezes nós somos levados a desprezar e a quebrar o mandamento do Senhor. Quando nós quebramos o 9º mandamento, quando nós quebramos o 3º mandamento, invocamos o nome de Deus em vão,
quando quebramos o quarto mandamento com a guarda do dia do Senhor. E aí segue a lista. Nós não vamos cumprir eles cabalmente, porque só um foi capaz de fazer isso, foi Cristo Jesus. Mas o fato deles estarem aqui não significa que nós estamos dizendo, vamos fazer de conta. Não. É por isso que os ímpios serão julgados. É por isso que eles serão condenados, porque eles olham para o mandamento do Senhor e desprezam. E dizem, não, isso não se aplica a mim. Isso não se aplica a mim. Eu não posso crer num Deus desse que julga os meus pecados. Eu prefiro crer que eu vou morrer e vou voltar em outra vida, e essa minha vida vai me dar a oportunidade de eu ser uma pessoa melhor. Mas se enganam, porque podem morrer, mas podem acordar de fato em outra vida, mas no inferno, onde há chamas. Mas aqueles que se arrependerem de fato e de verdade, mesmo com seus pecados, com seus corações voltados para Deus, é possível que eles morram, mas vão acordar no céu, nos braços do Pai amado. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua palavra em nós, e a cada dia mais tenhamos essa rica esperança de que o Senhor, de fato, Ele julga os nossos pecados. De fato, a lei, ela nos aponta o julgamento do Senhor, mas também ela aponta também o caminho da misericórdia, por meio do perdão. Que Deus possa derramar das suas bênçãos sobre nossas vidas, no que diz respeito à observância da lei do Senhor e à aplicabilidade dela para as nossas vidas. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos louvar o Teu nome, porque sabemos que somos pecadores, fomos escolhidos pelo Senhor, não somos nós que dizemos isso, mas a Tua palavra nos diz. Paulo vai dizer que antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha decretado acerca do Teu povo, e o Teu povo se manifesta por meio da Tua palavra, quando eles leem, ó Deus, quando eles observam os mandamentos, quando eles passam a crer, e melhor, quando eles começam a colocar em prática. Não há nada mais, ó Deus, agradável para o homem entender que ele foi escolhido pelo Senhor, que os seus pecados o condenariam, mas a graça de Cristo o salvou. Nos dias de hoje há homens que olham para os textos sagrados e desprezam a palavra do Senhor. Acham que são meras leis de homens, que eles não são capazes de cumprir, de fato, ninguém irá cumprir. No entanto, devemos observá-la, saber que há um caminho excelente para um dia estarmos frente a frente ao Pai. Se observarmos a lei do Senhor, os seus mandamentos, os seus estatutos, nós seremos agraciados naquele dia onde o Senhor dirá, entrai benditos para o gozo eterno do Pai. Mas para aqueles que não observarem, irão ouvir do próprio Senhor, apartai-vos de mim, maldito. Apartai-vos. E lançará no fogo eterno. Que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos refletir nos mandamentos do Senhor. Assim que nós oramos, Senhor Deus, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.